Olá pessoal, professora Mariane, estudando exatas. Hoje a gente vai falar sobre radiciação. Primeiro, a raiz é esse símbolo preto que está aqui no meio, em que eu tenho um número que fica embaixo dessa casinha dentro da raiz. Nesse caso nós colocamos aqui o 9, um número que fica aqui do ladinho de fora pequenininho, e a raiz é igual a um número. É o que a gente chama de extrair a raiz, tirar a raiz. Vamos começar com os nomes de cada um desses valores. Então, esse número que fica aqui do ladinho de fora, menorzinho, nós chamamos de índice. Nesse caso, o índice dessa raiz é 2. O número que fica aqui dentro da raiz, ele é chamado de radicando. E o valor da raiz, esse numerinho que fica do lado de fora, ele é a raiz. Dependendo do índice da raiz, nós damos um nome a ela. Quando a minha raiz tem índice 2, eu posso colocar o 2 aqui, como eu posso omiti-lo, eu posso deixar só assim, sem nada. Se não tem nada no lugar do índice, nós temos que saber que o índice é 2 e nós chamamos essa raiz de raiz quadrada. Da mesma forma, se eu tenho uma raiz com índice 3, esse eu tenho que deixar aqui o 3. Nós chamamos de raiz cúbica. É a raiz com índice 3. Agora, nós temos que pensar que para extrair a raiz de um número, nós devemos pensar na operação inversa. Da mesma maneira que soma e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão são operações inversas, nós falamos que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9. Lembra que aqui, quando eu não coloco o índice na raiz, o índice é 2. E nós falamos raiz quadrada. Para extrair a raiz quadrada de 9, nós devemos nos perguntar qual número elevado ao quadrado é igual a 9. Então, vamos pensar aqui. Vou colocar o 2 aqui, é uma raiz quadrada, não precisaria, é só para a gente entender o raciocínio. Então, eu vou colocar uma estrelinha no lugar do número. Um número, que eu não sei qual é, estrelinha elevado ao índice da raiz. Então, aqui ele é elevado a 2. Que número elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado, é igual a 9? Ora, um número elevado ao quadrado, só para relembrar rapidinho, nós falamos na aula sobre potenciação. Quando um número é elevado ao quadrado, eu trato o número como um carimbo e carimbo o número de vezes do expoente. Aqui, então, eu faria estrelinha vezes estrelinha é igual a 9. Que número vezes ele mesmo é igual a 9? Nós sabemos da tabuada que esse número é o 3. Então, se eu faço 3 vezes 3 é igual a 9, logo eu posso falar que estrelinha é igual a 3. Dessa maneira, nós podemos falar que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Essa explicação vocês não precisam colocar depois de extrair uma raiz quadrada, é só a explicação. Outro exemplo, raiz quadrada de 25. Nós devemos nos perguntar que número elevado ao quadrado, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 25. Da tabuada nós sabemos que esse número é o 5, pois 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 é 25. Agora, se nós tivéssemos uma raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de 8. Como eu consigo extrair raiz cúbica de 8? A pergunta que eu devo fazer é: qual número elevado ao cubo é igual a 8? Então, nós nos perguntamos aqui, qual número elevado ao índice da raiz aqui, que é o 3, é igual a 8? Qualquer número elevado ao cubo,
eu trato o número como um carimbo, carimbo 3 vezes seguidas. Estrelinha vezes estrelinha vezes estrelinha é igual a 8. Que número vezes ele mesmo dá 8? Pensa aqui comigo. 2 vezes 2, 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, a estrelinha nesse caso é o 2. Então, eu posso escrever aqui que raiz cúbica de 8 é igual a 2. Qual é a explicação? Pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Outro exemplo, como eu posso extrair a raiz cúbica de 27? Eu penso que número elevado ao cubo, ou seja, que número vezes ele mesmo é igual a 27. Pensa aqui, que número vezes ele mesmo é igual a 27. Vamos pensar aqui, se esse número fosse 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, olha lá. Então, nós sabemos que raiz cúbica de 27 é igual a 3. Explicação, pois 3 elevado ao cubo é igual a 27.